Ela avançou para a linha com um rifle pintado de vermelho vivo. A multidão explodiu em gargalhadas. Ninguém acreditava que aquela cor tivesse lugar em um campo de batalha. As apostas começaram. Diziam que ela não atingiria nem o primeiro alvo. Rachel Donovan deitou-se de bruços, firme como pedra. Uma respiração, um aperto no gatilho, então o estampido. Um ping metálico respondeu a 1000 milímetros de distância. O silêncio caiu. As mesmas vozes que a ridicularizaram agora a fitavam atônitas. E isso era apenas o começo, porque a mulher com o rifle vermelho estava prestes a tentar disparos a distâncias das quais nenhum soldado havia saído vitorioso. Antes de mergulharmos nesta história, de onde você está assistindo? Conte para nós nos comentários. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. A aurora se espalhou pelo deserto de Nevada. O campo aéreo de Fort Liberty despertou sob um céu alaranjado pálido. Sua longa extensão de areia e aço já vibrava em movimento. Motores roncavam, botas batiam no cascalho, rifles tilintavam contra os bancos. 50 dos melhores atiradores da América haviam se reunido. Alguns carregavam cicatrizes de combate, outros vestiam impecáveis jaquetas de competição. A divisão era clara: veteranos de campo de batalha de um lado, especialistas de estande do outro. Risadas se misturavam com bravatas perto da tenda de registro. Histórias de tiroteios em Fallujah, duelos de franco-atiradores em Helmand e infinitas missões enchiam o ar da manhã. A hierarquia se ergueu em minutos, experiência no topo, novatos na base. Um sedã gasto parou à beira do pátio. A porta se abriu lentamente e Rachel Donovan saiu. Aos 27 anos, seus movimentos eram contidos, precisos, treinados. Ela ergueu um longo estojo preto do porta-malas, sem logotipos de patrocinadores, sem brasões de equipe, apenas o equipamento simples de alguém que viajava leve. Seus olhos varreram o campo com calma calculada. O jovem recruta na recepção apontou para a tenda. "Registro, senhora." O tom era educado, mas seus olhos saltaram para além dela em direção aos rifles maiores pendurados nos ombros de outros. Rachel assentiu em silêncio e caminhou adiante. Dentro da tenda, pranchetas e checagem de identidades avançavam rápido. Nomes eram chamados, números entregues, assinaturas rabiscadas. Quando Rachel escreveu o dela, o oficial mal levantou os olhos. "Donovan, nunca ouvi falar de você", disse secamente. "De qual unidade?" "Força Aérea", ela respondeu. O homem esboçou um sorriso de desdém. "Boa sorte. Esses caras comem campos de tiro como este no café da manhã." Ela recebeu o papel com seu número. 49, última na ordem de disparo. Lá fora, competidores desempacotavam equipamentos sob toldos. Lunetas brilhavam, canos polidos, tripés travados no lugar. O barulho cessou quando Rachel se ajoelhou e abriu o estojo. Suspiros cortaram o silêncio. Dentro estava um AXMC perfeitamente mantido, seu acabamento reluzindo em vermelho carmesim. O rifle parecia ter sido mergulhado em fogo. Risadinhas se espalharam. "O que é isso, peça de desfile?" murmurou alguém. Outra voz: "Acho que estamos num concurso de moda." Cabeças se voltaram, sorrisos largos, descrença em cada rosto. O sargento Paul Garrison atravessou a multidão. Sua presença carregava o peso de 3 missões de combate, e sua voz trazia autoridade. "Isto não é um salão de automóveis, tenente. Guerra não vem em cores chamativas." Gargalhadas ecoaram em resposta. Rachel manteve os olhos na arma, deslizando o ferrolho no lugar com eficiência suave. Travou o bipé, conferiu a luneta, alimentou um cartucho de teste. Sua mão roçou um pequeno pingente em seu pescoço. Um fragmento de vidro vermelho balançava suavemente numa corrente, captando o sol nascente. Ela fechou os dedos sobre ele por um instante. Depois, soltou. O major Ethan Brooks, o oficial do campo de tiro, avançou.
Aos 40 anos, sua presença impunha silêncio imediato. Senhoras e senhores, bem-vindos ao campeonato de precisão de longo alcance. Ele desenrolou um quadro e o prendeu no painel. Alvos posicionados a 700, 1000, 1800, 2700, 3800 e 4900 metros. A rodada final, 5900 metros. Território inexplorado. O anúncio gerou murmúrios pelos grupos. 5,9 quilômetros, quase 4 milhas. Uma distância que nenhum atirador oficial jamais havia alcançado. Os competidores atirarão em ordem inversa de registro, continuou Brooks, o que significa que a tenente Donovan abrirá cada rodada. Todos os olhos voltaram para o rifle vermelho. Rachel ajustou a bandoleira sem reagir. Os sussurros a acompanharam enquanto caminhava até a primeira estação. 700 metros. Rotina para a maioria. Mas para ela, a pressão era dobrada. Observadores ajustaram lunetas. Bandeiras do campo tremulavam ao vento da manhã. Atiradora pronta, chamou Brooks. Rachel deitou-se de bruços, a face colada ao estoque, o corpo alinhado como ilustração de manual. 3 respirações, meio suspiro, aperto do gatilho. O estampido ressoou pelo vale. O ping metálico veio em seguida, acerto no centro. A voz do observador carregava a surpresa. Acertou bem no meio. O silêncio se rompeu em murmúrios novamente. Rachel recarregou sem emoção, como se o disparo fosse inevitável. Sorte de principiante, murmurou um homem. Paul Garrison cruzou os braços, estudando-a de perto. Sua forma era impecável. Respiração, empunhadura, recuo, controle, tudo profissional. Outros passaram pela linha. Disparos acertaram em cheio. Alguns erraram longe, mas o ritmo da competição se estabilizou. Quando chegou a vez de Paul, sua munição bateu na placa com a certeza de quem pratica sempre. É assim que se faz em combate real, declarou ao grupo de atiradores mais jovens. Eles assentiram, ansiosos para repetir sua sabedoria. Rachel guardou seu equipamento em silêncio, esperando pela próxima etapa. Aos 1000 milímetros, o vento aumentou. Bandeiras tremularam. A areia se arrastava pelo chão. Rachel deitou-se novamente, repetindo o ritual. O segundo tiro estalou. O observador hesitou, depois confirmou. Outro acerto no centro. Agora os murmúrios tinham peso. 2 seguidos não eram sorte. Paul semicerrou os olhos. Nenhum novato faz isso 2 vezes, pensou. Algo em seus cálculos, em sua imobilidade, lembrava-lhe técnicas que só havia vislumbrado no exterior. A linha avançou mais uma vez. Vários erraram. Alguns roçaram nas bordas. Paul acertou seu tiro com firmeza, ainda consistente, mas já não era o único a atingir o centro. Rachel voltou ao banco e abriu um caderno à prova d'água. Linhas de fórmulas complexas preenchiam a página. Números para desvio giroscópico, pressão barométrica, efeito Coriolis. Nenhuma tabela de tiro se parecia com aquilo. Ela murmurava ajustes em voz baixa. Sua expressão não mudava, mas seus movimentos carregavam a certeza de anos de prática. O rifle vermelho cintilava sob o sol do meio-dia. Um lampejo de memória atravessou sua mente. Tinha 17 anos, deitada num banco de madeira ao lado da irmã gêmea. Ambas acertavam alvos com precisão perturbadora, enquanto o pai observava com orgulho silencioso. O sorriso da irmã surgiu vívido. Não erre, Ra. A promessa ficou gravada nela desde então. A lembrança se dissolveu quando piscou de volta ao campo. Os competidores alinharam-se para 1.800 metros. Paul Garrison rolou os ombros, determinado a provar sua dominância. Rachel ocupou seu lugar primeiro, como exigiam as regras. Respirou, pressionou o gatilho, disparou. O alvo soou. Mais um tiro perfeito. Desta vez, o silêncio que se seguiu foi mais pesado. Sussurros se espalharam pela linha. Ninguém mais desprezava aquilo. 3 de 3. Consistência impossível. Chegou a vez de Paul. Seu disparo acertou perto do centro. Bom o suficiente para arrancar acenos de cabeça. Ainda assim,
Ele sentiu o respeito escapar dele e se deslocar para a mulher silenciosa com o rifle vermelho. Fechou a cara, escondendo o desconforto. Ninguém desconhecido deveria atirar assim, não sem anos de registros em campo de batalha. Quando Rachel passou, ele gritou: "Onde aprendeu a atirar?" "Tenente, aqui e ali", respondeu calmamente, sem parar o passo. O maxilar de Paul se enrijeceu. Ele descobriria. O sol subiu mais alto. A poeira cintilava pelo vale, carregando o cheiro de latão quente. A competição avançava, e Rachel Donovan já havia mudado o jogo. A linha se moveu para 1.800 metros. O vento se encurvava mais forte agora, levantando grãos de areia que feriam a pele exposta. Alvos tremeluziam sob o calor, menores aos olhos, mais difíceis de acreditar neles. Vários competidores erraram completamente. Disparos cortaram bordas, levantaram poeira ou voaram longe com as rajadas. A multidão murmurava, reavaliando o que era possível. Rachel deitou-se novamente. Estabilizou a respiração, mas não no ritmo de 3 tempos que todos reconheciam. Seu peito subiu de leve 5 vezes, depois uma inspiração profunda, então a pausa familiar. O rifle latiu. O ping metálico ecoou meio segundo depois. "Centro", chamou o observador, sua voz beirando a descrença. Paul Garrison observava atentamente. Não era só precisão, era o jeito que ela respirava. Mecânico, mas estranho. Inclinou-se para outro veterano. "Já viu essa técnica?" O homem balançou a cabeça. "Em nenhuma escola que eu conheço." Paul cruzou os braços, inquieto. Quando chegou sua vez, concentrou-se duro. Seu tiro atingiu próximo ao centro, suficiente para manter os sussurros vivos. Mas Rachel já havia dobrado a ordem natural das coisas. A competição avançou para 2.700 metros. Esse era o ponto onde os livros terminavam e o instinto começava. Cisalhamento do vento, miragem, densidade do ar. Cada variável importava. Rachel posicionou um pequeno dispositivo digital. Números piscavam na tela. Densidade, altitude, pressão barométrica, variações de temperatura. Competidores próximos se inclinaram, franzindo a testa para o aparelho. "Complicado demais", zombou um. Paul balançou a cabeça, observando-a rabiscar números naquele caderno à prova d'água. Fórmulas se espalhavam pela página como uma língua que ninguém mais falava. Ela voltou à posição. O rifle vermelho brilhava sob o sol do meio-dia, quase desafiador. Seu corpo ficou imóvel, o dedo pressionou, o tiro ecoou, ping, bem no centro. A voz do observador traía espanto. Nas arquibancadas, uma cadeira de rodas rangeu. O coronel Walter Briggs, aposentado e esquecido pela maioria, inclinou-se à frente. Seu sussurro carregava mais peso que um grito. "Isso é respiração de Hélios", murmurou. Seu companheiro o olhou confuso. Briggs balançou a cabeça. Nem deveria ser público. Os ouvidos de Paul captaram aquilo. Hélios. Ele repetiu a palavra em sua mente. Não estava em nenhum manual que já tivesse estudado. Puxou o celular enquanto a linha seguia, digitando rápido. Pesquisou em todos os registros abertos. Nada. Nenhuma Rachel Donovan. Nenhum Hélios. Nenhuma conexão. Ela era um fantasma no espaço digital. Sem resultados em competições, sem menções em condecorações de serviço, sem registros de missões. A suspeita de Paul se aguçou em algo mais pesado. Aos 3.800 metros, o deserto mudou de novo. Nuvens se acumulavam sobre a serra, arrastando o ar mais frio pelo campo. O vento saltou sem aviso. O cabelo de Rachel, preso firme, soltou algumas mechas contra sua face. Ela não se mexeu. Em vez disso, deslocou o bipé 7 centímetros para a esquerda, abaixou o ombro, reajustou o ângulo. O rifle falou. A placa soou, inconfundível. Mais um tiro no centro em vento castigador. O campo silenciou antes que aplausos se espalhassem. Paul avançou com sua própria arma, o maxilar tenso.
Seu disparo acertou, mas apenas beijou o anel externo. Respeitável, mas não dominante. Os atiradores mais jovens ainda o aplaudiram, mas seus olhos voltaram para Rachel. Ele sentiu a atenção escapar de sua órbita. No ponto de água, o Major Ethan Brooks interceptou Rachel. "Trabalho impressionante", disse, oferecendo uma garrafa. "Nada mal para sua primeira vez aqui." Rachel aceitou com um aceno. Seus olhos permaneceram fixos nele, medindo. Brooks inclinou-se mais, abaixando a voz. "Você está mantendo firme, comandante." A palavra errada escapou. Os olhos de Rachel se estreitaram levemente. Brooks se corrigiu de imediato. "Quero dizer, tenente, mantenha firme. Ordens do general Whittaker. O procedimento permanece intacto." Ele deu um leve sorriso e se afastou. Paul congelou no meio da limpeza do ferrolho. "Comandante." General Whittaker fingiu se atrapalhar com o pano, inclinando-se para captar mais. A resposta de Rachel foi baixa demais, mas o tom de Brooks não deixava dúvida. Ela não era quem dizia ser. Os atiradores se reuniram para os 4.900 metros. Agora, só uma fração restava. 6 competidores na linha. O ar estava pesado. Nuvens de tempestade empurravam pelo vale. O vento açoitou as bandeiras, estalando a lona acima. O Major Brooks ergueu a prancheta, gritando contra a torrajada. "Esta rodada decide nossos finalistas." Rachel deitou-se de novo. Seu pingente escapou da gola, um lampejo de vermelho profundo balançando brevemente. Ela o tocou, firmando-se. O rifle rugiu. Um batimento depois, o observador gritou: "Centro de massa." Até os veteranos prenderam a respiração por um momento. O silêncio após o chamado foi denso. Uma mulher com um rifle carmesim acabara de conquistar 4.900 metros. Ninguém jamais ousara imaginar isso. Paul caminhou até a linha com passos pesados. Inspirou, expirou, forçou as mãos a permanecerem firmes. Seu tiro atingiu o anel externo. Bom, mas não inesquecível. Ainda assim, o manteve na disputa. Quando os placares foram divulgados, 3 nomes restaram: Rachel Donovan, Paul Garrison e o sargento Doyle, um fuzileiro calejado com 30 anos atrás de uma luneta. O campo se reduziu a 3. Nuvens de tempestade se acumulavam acima, e o clima ficou elétrico. Todo competidor sabia que o trecho final seria mais que um concurso. Paul lançou um olhar a Rachel, que guardava o rifle. Seus movimentos eram calmos, eficientes, distantes. Ele cerrou o maxilar. Estava certo agora de que ela não estava ali apenas por troféus. O céu sobre Fort Liberty escureceu enquanto os últimos alvos eram posicionados. O vento uivava pelo campo, puxando bandeiras e espalhando poeira. 5.900 metros, tiro final do curso oficial. O sargento Doyle, veterano dos fuzileiros, deitou-se primeiro. Sua respiração era firme, o gatilho pressionado limpo. O disparo cortou o espaço, mas passou ao largo do aço. O observador balançou a cabeça. "Errou", anunciou. Doyle suspirou fundo e rolou para o lado, ombros caídos. Paul Garrison foi o próximo. A tempestade apertava. Relâmpagos piscavam à distância. Ele ajustou a mira, pressionou e acertou o anel externo. Aplausos percorreram as arquibancadas. Não era tiro no centro, mas a essa distância era extraordinário. Paul se ergueu com um leve sorriso de escárnio, convencido de que Rachel não poderia superá-lo. Rachel Donovan tomou posição. O rifle carmesim captou o reflexo de um relâmpago quando ela se abaixou atrás dele. O pingente balançou livre, tilintando suavemente contra a coronha. A tempestade desabou em cheio. O vento rugia pelo campo, entortando os alvos ao longe. A maioria dos atiradores teria esperado, mas Rachel não hesitou. Seu caderno estava aberto ao lado. Números corriam pela página em caligrafia apertada. Ela sussurrava ajustes, sua voz se perdia sob o trovão. Uma inspiração profunda, meio suspiro.
O disparo quebrou contra a ventania. Segundos se esticaram. Então, ping metálico, bem no centro. A voz do observador tremia. Acerto no centro, 5.900 metros. O campo congelou em silêncio. Quando Rachel se ergueu, sua jaqueta se moveu. O vento puxou o tecido, revelando o que havia sob ele. Uma tatuagem escura surgiu em seu antebraço. Asas arqueadas sobre um sol em chamas. Os olhos de Paul se arregalaram. Ele reconheceu a marca dos sussurros que circulavam em zonas de guerra. Projeto Hélios. Seu rosto perdeu a cor. Murmurou. Impossível. Mas sua voz foi engolida pela tempestade. A raiva venceu o medo. Ele avançou gritando. Quero que a arma dela seja inspecionada. Ninguém acerta esse disparo de forma limpa. A multidão explodiu em murmúrios. Rachel apenas inclinou levemente a cabeça, calma diante da exigência. O Major Brooks lançou um olhar em direção à tenda de comando. O general Cole Whittaker surgiu, cabelos prateados encharcados pela chuva, sem uniforme, mas com autoridade inconfundível. Procedam com a inspeção, ordenou. Técnicos se aproximaram. Desmontaram o rifle, checaram cada peça. Nenhuma eletrônica escondida, nenhum aprimoramento ilegal. Apenas uma arma personalizada com precisão. O acabamento carmesim estava lascado em alguns pontos, revelando o uso em campo. Rachel falou suavemente, quase para si mesma. Minha irmã construiu. Foi ela quem pintou de vermelho. A tempestade engoliu o resto de suas palavras, mas o sentido permaneceu. O rifle não era truque, era memória. O olhar de Whittaker percorreu os competidores. Este campeonato ainda não terminou, declarou. O protocolo de verificação vai começar. Rodada SOCOC, 6.200 metros. Um suspiro coletivo ecoou. Todos conheciam os rumores sobre aquele teste. Movimento, disparos de resistência, sem bancos seguros, sem esperar pela calmaria. O orgulho de Paul o manteve firme. Ele se voluntariou primeiro. A chuva martelava o chão quando ele tomou posição. Alvos piscavam em distâncias escalonadas. Uma sirene soou. O cronômetro começou. Paul correu até o primeiro posto, deitou-se, disparou, acertou. Levantou, correu, atirou de novo. A sequência continuou, seu peito arfava, mas a mira permanecia firme. 5 alvos caíram sob seus tiros. O último, a placa dos 6.200, escapou. A bala cortou o ar, mas ricocheteou no quadro. Ainda assim, o público vibrou. 5 de 6 em meio a uma tempestade não era feito pequeno. Paul endireitou-se, suor misturado à chuva, orgulho intacto. Então Rachel avançou. Seus movimentos não carregavam o esforço que dobrara os outros. Ela fluía de posto em posto como água correndo sobre pedra. Seu rifle falava em ritmo, cada disparo seguindo sua respiração. Os alvos soavam 1, 2, 3. Seu ritmo não se quebrou. Ela deslizou até a posição final, a 6.200 metros. A última placa cintilava sob a chuva. Relâmpagos rasgaram o céu. Ela tocou o pingente vermelho uma vez, depois expirou, o dedo fechando. O disparo atravessou tempestade e distância. Ping. Centro de massa. A voz do observador tremia. Todos os alvos atingidos. A multidão explodiu em incredulidade. Alguns gritavam, outros apenas encaravam. Paul ficou paralisado, água escorrendo de seu boné. O general Whittaker aproximou-se, suas palavras cortando a tempestade. Avaliação completa. Major Donovan, seu status está confirmado. Major? Não tenente. A revelação ecoou pelo campo. Rachel se ergueu, não escondendo mais sua postura. Sua presença mudou, autoridade irradiando sem esforço. Ela guardou o rifle carmesim, rosto sereno. O maxilar de Paul se contraiu. Não havia sido um campeonato. Tinha sido um teste. Agora ele entendia. Cada etapa, cada dúvida, cada confronto. Ele havia feito parte de uma avaliação que nem sabia que existia.
O campeonato era apenas disfarce. Os olhos de Rachel encontraram os dele brevemente. Não havia arrogância, nem triunfo, apenas reconhecimento. Um soldado reconhecendo outro soldado. A tempestade rugia mais forte, como se marcasse o momento. Então, um mensageiro irrompeu da tenda de comando, encharcado e ofegante. Mensagem da Ops. Equipe Guardian encurralada em Alaska Ridge. Apoio de fogo imediato requerido. Whittaker girou de volta. 2 baixas, senhor. Forças inimigas convergindo. A compostura de Rachel quebrou pela primeira vez. Sua mão agarrou o pingente no pescoço. Quem lidera a equipe? Exigiu. O mensageiro hesitou. Tenente Daniel Donovan, major, seu irmão. As palavras pairaram pesadas sob o trovão. Rachel fechou os olhos uma vez, depois os abriu. A máscara de comando voltou ao lugar. Movemos agora. A tempestade sobre Fort Liberty ficou para trás. Em menos de 1 hora, Rachel e Paul estavam a bordo de um transporte não identificado. O zumbido dos motores se misturava ao chacoalhar dos equipamentos enquanto a noite pressionava contra as janelas. Uma base avançada fora montada na borda da cordilheira do Alasca. O ar frio mordia seus rostos no instante em que desceram da rampa. Mapas e fotos de satélite aguardavam sob luzes vermelhas fracas dentro da tenda de comando. O general Whittaker estava ao centro. Ele apontou para uma crista recortada, pontilhada de marcadores inimigos. A equipe Guardian está presa aqui. Janela de extração, 90 segundos ou menos. Rachel inclinou-se sobre o mapa. 6 na entrada da caverna, 2 líderes de patrulha. Distâncias, 6.450 milhas, 4,9 e 4,3. Sua voz era firme, sem hesitação. O estômago de Paul se revirou com aqueles números. Aquilo não era exercício de tiro. Eram vidas dependendo de disparos que a maioria chamaria de impossíveis. Os olhos de Whittaker se fixaram em Rachel. Você cobre a caverna. O sargento Garrison cobre os líderes de patrulha. Ninguém contestou. Rachel se voltou para Paul. Você tem sido firme sob pressão. Confio em você para isso. As palavras pesaram mais do que qualquer metal. Técnicos distribuíram kits meteorológicos portáteis. A neve batia contra a lona da tenda. O vento aumentava. Os UAVs estavam fora. Vocês dependerão das próprias leituras, alertou um oficial. Eles partiram antes do amanhecer. Um snowcat os levou parte do caminho pela crista. Depois foram botas e trenós. Cada passo rangia no gelo, respirações virando vapor no ar cortante. Quando alcançaram o ponto de observação, a tempestade já estava em plena força, a visibilidade reduzida, flocos girando como estilhaços. Rachel deitou-se de bruços, sua capa se misturando às rochas. Paul se posicionou ao lado, lutando com o rifle emprestado. Pela luneta de alta potência, figuras surgiam tênues contra a neve. 2 líderes inimigos circulavam a crista, enquanto outros 6 guardavam a entrada da caverna. Rachel conferiu seu caderno. Páginas cheias de cálculos tremulavam ao vento. Ela a segurava com uma mão enluvada enquanto o lápis voava. Paul anunciou. Dados do tempo. Vento de 10 a 15 nós. Nordeste. Pressão caindo. Umidade alta. Rachel ajustou sua mira com precisão cirúrgica. Sua respiração desacelerou naquele ritmo estranho que Paul ainda não compreendia. 5 respirações rasas, uma profunda, meio suspiro. A técnica do Helios viva em plena tempestade. O intervalo abre em 2 minutos, crepitou o rádio. Helicóptero de extração a caminho. O tempo se esvaía a cada rajada. Paul limpou o gelo de sua luneta. Forçou o coração a desacelerar apesar da adrenalina. Aqueles não eram alvos de aço. Eram inimigos prontos para matar americanos. Os olhos de Rachel permaneceram presos ao vidro. Os 6 na entrada da caverna fumavam, riam, alheios ao que os caçava. Seus lábios se moveram em silêncio, repetindo números. Checagem final, murmurou.
Primário, 6.450. Secundários, 4,9 e 4,3. Você pega os dois líderes quase simultâneos. Eu limpo a caverna. Paul assentiu, mandíbula cerrada. O rádio soou novamente. Overwatch, em posição, 10 segundos. Rachel fechou os olhos, dedos no pingente em seu pescoço. Por um instante, o rosto de Sophie voltou. Sua irmã gêmea sorrindo, rifle pendurado displicente no ombro. Uma promessa dita anos atrás. Não erre! Nunca! Rachel abriu os olhos, calma como pedra. Engatilhou a primeira rodada. 3, 2, 1. Executar. Paul atirou. 2 estampidos rasgaram a nevasca, quase simultâneos. Ambos os líderes de patrulha caíram antes de sequer virar. O rifle de Rachel cantou 6 vezes em ritmo rápido. O cano carmesim movia-se fração por fração. Recuo absorvido. Correções instantâneas. 6 inimigos tombaram na boca da caverna, um após o outro, sem alcançar cobertura. A tempestade uivava, mas o silêncio caiu sobre a crista. Nenhum tiro de resposta, apenas ecos metálicos descendo a montanha. Alvos neutralizados, relatou Rachel, a voz firme. Área limpa para a extração. Paul mal conseguia respirar, atônito com o que testemunhara. Abaixo, a equipe Guardian irrompeu do esconderijo. Homens feridos foram carregados até a zona de pouso. O rugido dos rotores encheu o vale enquanto o helicóptero descia. Pela luneta, Rachel viu o último homem embarcando. Alto, ombros largos, sangue no braço. Tenente Daniel Donovan. Ele parou na rampa mesmo a 6 km. Rachel sentiu o olhar dele. Lentamente, ele ergueu a mão em continência antes de desaparecer no helicóptero. Os lábios de Rachel tremeram pela primeira vez naquele dia. Em voz baixa, ela sussurrou. Sophie, conseguimos. Seus dedos apertaram o pingente vermelho até os nós dos dedos embranquecerem. A missão terminou tão rápido quanto começou. Equipamentos foram guardados, rifles encaixotados. Paul seguiu Rachel de volta pela neve em silêncio. Na base avançada, o general Whittaker os aguardava. Sua voz ecoou pelo ar gelado. Major Donovan, execução impecável. Sargento Garrison, desempenho louvável. Paul se endireitou, sem saber como responder. Whittaker o estudou por um longo momento. O projeto Hélios poderia usar homens como você. Considere isto seu convite. As palavras prenderam na garganta de Paul. Horas antes, ele havia zombado de Rachel. Agora estava diante de uma oferta para entrar em um mundo cuja existência mal acreditava. Rachel fechou o estojo de seu rifle carmesim. O metal se fechou com um clique definitivo. Sua mão correu pela superfície escarlate, reverente, quase protetora. Para outros, a cor poderia parecer vaidade. Ali, era sangue e memória. Um legado gravado no aço. Enquanto se preparavam para partir, Paul lançou-lhe um olhar. O que o vermelho realmente significa? Perguntou em voz baixa. Rachel encontrou seus olhos, calma e firme. Significa que não esquecemos, disse ela, nem a promessa, nem o custo. Suas palavras pesaram mais que a própria tempestade. O transporte os ergueu para o céu, deixando a crista congelada para trás. Pela janela, Paul viu as distâncias impossíveis sumirem no branco. Ele sabia que nada em sua vida pareceria comum novamente. Rachel sentou-se à sua frente, o estojo ao lado, o pingente contra o peito. Sua expressão era estável, mas seu silêncio carregava peso. Ela havia cumprido o que prometera. Trouxe todos de volta. E pela primeira vez, Paul entendeu que o rifle vermelho não era uma afirmação. Era um voto.